A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar das descrições enigmáticas, que existem na Bíblia, ou será que são visões futuristas? Vamos falar hoje a primeira parte. Há muitos versículos bíblicos que ainda intrigam muitos estudiosos e teólogos. São versículos que não se encaixam nas descrições bíblicas daquela época, que podem ser visões futuristas ou aparições reais. Muitas hipóteses são levantadas sobre esses versículos ou sobre esse assunto. Cada um interpreta de uma maneira diferente, não? Cada um interpreta conforme o seu grau de conhecimento. Então nós vamos ver algumas descrições bíblicas, que podem mudar, a história. E nós às vezes não entendemos, porque são coisas que ficam sem explicações. Vamos começar primeiro com a transladação de Enoque. Lá em Gênesis 5:24 diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, portanto Deus para si o tomou. Hebreus 11:5 diz assim: Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus a transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, pela Bíblia diz, a translação de Enoque foi para os céus sem morte física, aconteceu porque ele agradou a Deus, aceitando sua palavra e vivendo conforme ela. Para esclarecer melhor, vamos ver o que acontece com Elias, a mesma transladação, mas só que tem mais detalhes lá em Elias. 2 Reis 2:1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho aos céus, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. 2 Pedro 2:11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu nos céus num redemoinho. De acordo com os registros bíblicos, apenas Enoque e Elias foram levados diretamente ao Senhor sem passar pela morte. Carros de fogo com cavalos de fogo indica a presença do Senhor, assim como os anjos dessa mesma natureza. Deus aqui declara que há vida na presença dele após a morte, para as pessoas que andam na presença do Senhor. Representa que a morte física não é o fim, mas o começo de uma vida nova preparado por Deus, uma vida eterna. Eliseu também teve outra visão, a segunda visão dos cavalos, mas veja que cavalos de fogo, carros de fogo, podemos dizer que seriam anjos celestiais através da sua glória, ou seria naves, ou uma visão futurística, indicando que haveria aeronaves no futuro, como hoje temos os jatos que emitem fogo nas suas turbinas, os aviões também. Então são coisas que podem representar uma visão futurista ou algo que aconteceu realmente e eles não conseguiam explicar, então eles denotaram em usar o que eles conheciam, Conheciam os carros, carroças, carruagens e cavalos, por isso que eles falavam dessa maneira. Eliseu também teve uma visão dos mesmos carros de fogo e dos cavalos de fogo. Lá em 2 Reis 6,16 diz assim: E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis 2,17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos, para que ele visse também o mundo espiritual, ou visse aquela visão. E essa visão se deu quando o rei da Síria, Ben-Hadad II, cercou a cidade de Datã. Esse Ben-Hadad ele reinou de 560 a 841 a.C. E Eliseu orou ao Senhor para que ele vencesse essa batalha, dando vitória ao povo de Israel. Depois você lê o texto todo lá
em 2 Reis, capítulo 2, do versículo, logo do começo até o final, né? Leia o capítulo 2 inteiro que você vai entender, mas antes disso você vai ver que tem um machado também, né? Nós vamos falar isso na próxima postagem. Nessas duas passagens temos uma interpretação bíblica onde Deus manda seus anjos guerreiros para uma missão na terra. Outra interpretação vista pela ciência denota uma visão de naves vindas dos céus para primeiro recolher Elias e em seguida ajudar na batalha quando Eliseu pede ajuda. Essa interpretação de espaçonaves é muito difundida hoje em dia pelos estudiosos e autores de livros de ficção científica, interpretada como naves-mãe, né? Carros de fogo com várias naves menores e cavalos de fogo. Essa interpretação não é bem vista entre os cristãos, mas pode representar o que hoje temos de mais temos, né, no futuro daquela época, né, que hoje temos as naves semelhantes aos que eles viram naquela época, no passado, né, e as assemelhava como carros, carruagem e animais ao que eles tinham conhecimento naquela época. Então, outra passagem que confirma, né, essa está aqui também em Zacarias 6, versículo 1, e outra vez levantou os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. Nesta visão futurista de Zacarias, podemos, né, afirmar que ele viu veículos aéreos ou naves saindo, né, para a batalha, né, saindo de bases, né, das bases ou de hangares de aeroportos ou de outras aeronaves, né, mas você veja que, né, aqui Zacarias já estava falando já da época do anticristo. Então essa é uma visão futurística que confirma as outras 2 visões, né, que foram levados para os céus com carros e cavalos de fogo. Mas o mais interessante e o que mais nos chama a atenção são os relatos de Ezequiel, né, visto aí por Eric von Dahme, né, que ele fala, quando eram os deuses astronautas, ele usa esse capítulo de Ezequiel. Mas com pouca falta de conhecimento que eles tinham na época, né, não tinha muitas conclusões técnicas, né, para poder relatar sobre isso. Mas hoje, com a tecnologia que estamos hoje, podemos assemelhar às coisas futuras de hoje, o que foi que Ezequiel viu lá no rio Quebar, né, quando ele estava lá no cativeiro, na época de Joaquim, né, quando Joaquim foi levado, né, para o cativeiro, o povo judeu foi levado por Nabucodonosor. Então diz assim, mas os relatos de Ezequiel vão muito mais além do que conhecemos hoje sobre aeronaves. Esta pode ser a visão de Ezequiel nas margens do rio Quebar, onde ele assemelham os querubins, pois eram objetos que nunca ninguém tinha visto antes. Então eles assemelham essas naves, aeronaves, como, né, objetos que nunca tinha visto antes. Então você vê que agora nós vamos detalhar essa visão que Ezequiel teve. Ezequiel 1:2 diz assim, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, na Babilônia, quando Nabucodonosor levou ele preso, quando ele diz no versículo 1, quando ele estava junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Então ele viu visões de Deus. Talvez essas visões fossem visões futuristas. Versículo 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com um fogo que revolver-se e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como a cor de âmbar que saía dentro do fogo. Então vamos agora começar a detalhar, né, aqui no livro na Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e seus pés eram pés direitos, e a planta dos seus pés como a planta de pé de uma bezerra, e luziam como a cor do cobre polido. Veja bem, planta do pé como uma bezerra, seriam os suportes, né, que
as aeronaves têm para pousar reto, como os Tomahawk, né, que tem seus pneus, mas eles também têm alguns Tomahawk que têm suportes, né, como se fossem os pés, quando uma nave ela desce sobre a terra. Ou pode ser até mais para frente ainda, né? Porque veja aqui que saiu os quatro outros, ele viu quatro rostos, né, como também cada um deles 4 asas. Então veja que pode ser uma aeronave grande, como hoje nós temos o avião Antonov, né, que é da Rússia, o maior avião do mundo, que carrega várias aeronaves dentro dela. Então quando ele fala, quando a aeronave passa na areia, ela revolve a areia, né, faz aquela poeira quando ela passa próximo da areia, antes de aterrissar. Então veja que, né, essa visão de Ezequiel pode ser até um foguete, pode ser uma aeronave gigantesca, ou uma aeronave que ainda há por ser feita, né, mais no futuro, porque o que Deus revela são coisas futuristas, as coisas que ainda vão acontecer, como ele revelou aqui para Ezequiel. No versículo 8 diz assim: e tinha mãos de homem debaixo das suas asas aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Mãos seria aquelas garras, né, que tem, né, que muitas aeronaves têm as garras para pegar, para segurar, né, ou até os helicópteros, né, que tem aqueles trem de pouso. Então Ezequiel, ele não tinha ideia do que ele estava vendo. E diz assim: uniu-se as suas asas umas à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Quer dizer, a nave anda reta, ela vai andando como tá um avião taxiando no aeroporto. O versículo 10, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e a esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, também o rosto de águia todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separadas umas em cima, cada qual tinha 2 asas junto umas às outras, e 2 cobriam o corpo deles. Então eles estavam vendo o quê? Estava comparando as aeronaves com animais, né? Porque ele não tinha ideia do que era aquilo. E comparando também, chamando de querubins, que eram os anjos que não tinham forma física igual ao ser humano. Diz assim no versículo 12: cada qual andava diante do seu rosto para onde o Espírito havia de ir. Iam e não se viravam quando andavam, né? Iam sempre para frente. E quando a semelhança dos animais, a seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e o fogo saía relâmpagos. Então, é claramente uma turbina de um avião a jato, né? Que sai o fogo e ela tem um barulho, né? Como se fosse, né? Como se saía relâmpagos, né? Quando a turbina é acionada. E os 4 animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos, quer dizer, corriam como se fosse um relâmpago, rápido, né? E o fogo ardendo atrás. E viu os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, e cada uma dos seus 4 rostos. E o aspecto da roda e a obra delas era como a cor de turquesa, e os 4 animais tinham a mesma semelhança, e seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Então é os pneus dentro do aro. Então ele estava vendo o quê? Um pneu dentro do aro, né? E ainda mais, olha a semelhança. E andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Quer dizer, ele estava vendo a roda com o pneu e os parafusos ali, né? Ele então achava que era olhos, né? O olho da pessoa. Então, eram os parafusos que ele estava vendo ali das rodas. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. Eles, elevando-se os animais da terra, elevavam-se e também as rodas. Então veja quando o avião está decolando. As rodas iam andando e o objeto ia, né? A aeronave ia, né? Junto com ela. E quando levantava voo, as rodas levantavam. E para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevaram defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava
nas rodas. Então ele achava que o espírito, né, havia um espírito naquelas rodas que fazia levantar. Mas não, eram os motores que faziam aquilo levantar. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevaram-se também as rodas defronte dele, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Então veja que, né, parava, ele parava, aquela aeronave parava, ele andava, ela andava, ela subia, as rodas subiam junto, com certeza, né? Hoje nós temos essa ideia, porque conhecemos as aeronaves, né? E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento, como aspecto de cristal terrível, estendido por cima, sobre a sua cabeça, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, umas em direção à outra. Cada uma tinha duas que lhe cobriam o corpo e uma banda, e cada uma tinha outras duas que cobriam as outras bandas. Então seriam as asas das aeronaves, né? E ele não sabia o que era. O firmamento seria ali onde fica o piloto, né? Aquela cúpula de vidro, que eles falam que era o firmamento, porque ele não sabia o que era aquilo, né? Não conhecia. Então eles davam essa interpretação. Olha, veja mais um pouquinho aqui, no 24. E andando eles, ouviu o ruído de suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do onipotente, a voz de um estrondo, como intrépido de um exército, parando eles, abaixavam as suas asas. Então veja que tem os aviões que quando param eles abaixam as asas. E o barulho, né, da decolagem, o barulho dos motores, parecia isso que eles falavam, né? A voz, né, de muitas águas, como a voz do onipotente, como a voz de um estrondo, de um estrepido de um exército, né? Então veja que era semelhante ao que eles estavam vendo, uma visão de hoje. E ouvi uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima da cabeça, havia uma semelhança de trono como uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que uma semelhança de um homem no alto sobre ele. Então, o que era o trono? O assento, né? Quando abriu aquele firmamento, ele viu o quê? O assento da pessoa e viu lá uma pessoa lá dentro. E olha o que ele fala dessa pessoa. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí por cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor deles, como um aspecto de arco que aparecia na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória de Deus. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. O que ele viu ali? Provavelmente o piloto ou o astronauta, né, com uma roupa de astronauta e o capacete, né, que ele falava que viu como a luz refletia no capacete, ele falava como era a luz do arco-íris, né, no resplendor ao redor dele, porque aquilo brilhava com a luz do sol, né, o equipamento do piloto, a vestimenta do piloto brilhava, né, com a luz do sol. Então veja que são visões que, né, podemos falar que são visões bíblicas, falando do resplendor de Deus, da glória de Deus, dos anjos de Deus, mas também podemos assemelhar essas visões como visões futuristas, né? Visões que diz a respeito das coisas de hoje ou até de outras coisas mais à frente. A cor de âmbar significa um metal brilhante, semelhante ao bronze, né? Então veja que muitas aeronaves têm essa cor, a pintura da cor, né? Então veja que Deus, ele revela as coisas dele como ele quer e revela também as coisas do futuro, né? O que está acontecendo hoje, nós temos uma ampla visão mais científica, com muito mais informações, e podemos relacionar essas visões como visões futuristas até, não só como visões espirituais, porque Deus fala do espiritual e do material na sua palavra. Então podemos assimilar a isso a coisas que ainda já estão acontecendo agora ou poderão acontecer até mais à frente, até a época do anticristo. Quem sabe como é que vamos estar com a tecnologia até lá? Como serão nossas aeronaves, né, para andarmos por aí? Como serão os trajes dos pilotos, né? Qual será
qual será o formato dessas novas aeronaves, né? Então, não podemos deixar de levar em conta que Deus já está nos prevenindo sobre as coisas do futuro. Então essa é a primeira parte. Vai ter a segunda parte, que vai ter mais coisas intrigantes que podemos descobrir dentro das revelações da Bíblia. Você que gostou, deixa aí seu joinha, né? Falar em português, deixar seu comentário, se você quiser falar alguma coisa, quiser alguma explicação, quiser comentar, quiser argumentar, estamos abertos, né? Desde que seja uma coisa sem ofensas, né? Porque é muito feio o crente ficar ofendendo outro crente. Eu já vi muita gente xingar pessoas de baixo calão, né, porque não concorda. Não, irmão, cada um tem um pensamento, cada um tem uma visão. Deus dá a visão para cada um do jeito que Ele quer, como Ele quer. Tá? Então não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de se inscrever e entre no playlist e veja os outros temas, né? Tem vários vídeos aí no playlist, né? Várias séries com vários temas que podem te interessar e pode abrir mais a visão para saber de quem é Deus. Quem é Deus, porque nós sabemos muito pouco de Deus. Nós achamos que Deus está lá nos céus, mas não, Deus está em todas as coisas desse mundo e do mundo dele. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.